Então, acho que todos. Não é? Na mesma, 25%. Rumo ao Hexa, aí um pouco demais, 9%. Ou ainda preocupado, 11%. Tá. 20% tem uns loucos que já acham que está rumo ao Hexa. Você comanda esse bando. Você comanda. É justo? Eu acho que o seu otimismo se justifica diante das suas previsões. Eu estou surpreso, agradavelmente surpreso. E olha, você sabe que da hora em que o Neymar levantou para aquecer, houve não apenas no estádio, um auê na redação do canal. Eudes Júnior. Eu nunca imaginei que fosse ver o Eudes batendo palma. Tem registros de... Tem registros? Inclusive tem registros disso. Não foi só ele, não. Olha lá. Olha lá o Eudes, ó, a animação do Eudes, ó. Olha a minha animação. Você que tá cantando, Tirone. Olha a minha animação, olha lá. Que legal. O Juca botou os braços pra É cima. bom registrar que tudo isso foi combinado para dar uma alfinetada no casão. Foi de propósito. Foi de propósito para dar uma alfinetada de sacanagem. Olha só. Eu tinha certeza. Quando eu vi, eu não tive a mínima dúvida. É isso aí. Não só o Neymar, mas Bob também... Dylan ao Neymar, hein, Do Bob Dylan ao Neymar. Pô. O casão tá leve, que ele comprou uma tonelada de disco. A gente vai ter relíquia do rock pra sempre aqui. Só para falar uma coisa sobre a seleção. Para mim, ela tá nas oitavas já. Ela não perde nem pro Japão, nem para qualquer outro nessa próxima fase. Muito obrigado, Casão. Eu tô estritamente com você. Tô muito com você. Eu acho que o Ancelotti ele vai acertar na mosca. A Copa do Mundo no Brasil começa nas quartas. Nas quartas começa a correr risco. Perfeito. Da turma que entrou, não só o Neymar. Primeiro vamos falar do Hendrick, que entrou e não, né, teve pouca O pessoal que entrou não teve muita chance. O Hendrick entrou muito tarde. É até malandragem botar o Hendrick só para agradar a torcida e tal. Eu gostaria de ver o Hendrick. O Hendrick podia ter entrado no começo do segundo tempo. Mas ele não faz isso, né? Ele só substitui aos 15, né? Foi um pouco depois dessa vez, um pouquinho depois. Mas tem um detalhe na entrada do Hendrick. Para mim. Ele entrou... Primeiro, 2 detalhes. Ele entrou depois do Neymar. Segundo, como já tinha Neymar e Vinícius, ele entrou do lado do campo. Ele entrou no lugar do Ryan, né? Porque o Hendrick vinha entrando mais como 9 ou 10, né? Agora ele entrou mais pro lado. Mas ele também, ele começou a, né? Quando ele põe o Martinelli no lugar do Paquetá, já é tipo, não vou desestruturar um pouco o time. Porque o Martinelli não joga na posição do Paquetá. Eu acho que essa situação nunca mais ele vai fazer no mata-mata. Porque assim, você coloca o Martinelli e tira o Paquetá na primeira... E tirou o Casemiro também, né? Para colocar o Fabinho. No primeiro lance, já tinha Neymar em campo também. Cartão amarelo do Fabinho. O Fabinho teve que fazer a falta, cartão amarelo. Parecia o Casemiro contra Marrocos. Porque não dá. Né? Só ficar 2 no meio. Então eu acho que ele nunca mais vai ficar só com 2 no meio. E aí as trocas na frente, eu acho que elas vão obedecer uma hierarquia que depende da forma física do Neymar. Ô, Arnaldo, fala, Casão. Posso falar uma coisa? 2 coisas. Uma, o Neymar, o lugar do Neymar, quando ele vai entrar, eu não acho que o Neymar vai ser titular em nenhuma partida, tá? Também não. É muito arriscado. Eu acho que ele vai entrar de acordo com a necessidade, caso, de preferência, num jogo confortável. Mas se precisar arriscar alguma coisa, ele vai entrar de centroavante. Perfeito. O único lugar que o Neymar vai entrar é centroavante. Por isso que o Hendrick agora concorre na direita. O Ryan, exatamente. É isso aí. E o Luiz Henrique e o Thiago foi lá para o fundo da fila para depois dos zagueiros. Foi o que o Trajano falou. Agora, à medida que também o Neymar... implica no Vinícius Júnior. Implica. O Casagrande tem total razão, porque o Neymar vai ter que ficar de último quando ele entrar, o que faz com que o Vinícius tenha que recompor um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Né? Ou então faz 4 no meio, Arnaldo. Ou faz 4 no meio. E deixa Vinícius e Neymar livre. Isso. Também pode ser. Também, né? tá. Agora, assim, a questão... Eu acho que vocês tocaram num ponto agora que a gente tinha passado batido, que é... Hoje foi muito confortável colocar o Neymar, porque o jogo estava decidido. Eram os nossos 2 cenários. Agora, dá para falar de outro jeito? Como você está falando confortável que o Casão falou.
É a pior Escócia que nós vimos na vida. Não, sim, mas eu tô dizendo, se o jogo tivesse 0x0, o Neymar entraria, Não, mas, acho que essa... não, mas essa hipótese do 0x0, ainda a gente previa que poderia. Aliás, do que não aconteceu, que eu estava esperando o tempo inteiro, é a avó baiana ter razão para abduziu a galera. Não abduziu ninguém. Não abduziu ninguém, nem o Neymar, nem o Abduziu o quarto zagueiro do... O quarto zagueiro da Escócia. Tinha um outro cara lá, não era ele não, Eu acho que era outro primo cara. dele que jogou ali. Abduziu o cara e Pois entrou é, outro lugar. não é? Pois é. Ó, uma frase do Ancelotti na coletiva, passada aqui pelo PVC que está lá. Afirmou que tem coisas para melhorar e sobre troca de passes mais rápida, né, que o Casão falou, que o time é um pouco lento, mas ele falou o seguinte: se tivesse de fazer uma preleção para a população brasileira, diria, calma. Entendeu? Sei o que estou fazendo. Calma. Eu sei o que estou fazendo. Isso. E aí falou que tem coisa para melhorar, ressaltou essa questão de trocar passes mais rapidamente. Pô, gente, ele canta o hino, cara. Vocês não Cantou o viram? hino. Ele canta Cantou, o hino. vocês viram ele cantando Canto o hino? hino. Entre uma mastigadinha de chiclete e uma letrinha, um Então estrofe. ele disse que canta. ele quer troca de passes mais rápidas, mas que cumpriu a missão. Mas ser o primeiro aquilo que a gente colocado. está falando desde que estávamos vendo o jogo. Numa Copa de altíssima intensidade, a seleção do Brasil joga em ritmo de long play. E o Casão fez referência ao 45 rotações, eu diria que tem time jogando já em 78 rotações. Sim. O Eudes, antes de aplaudir a entrada do Neymar, Saiu emocionado, né, com o Neymar. eu fiquei impressionado, eu achava que ele era crítico em relação ao Neymar, mas ele fez uma outra comparação, ele falou da diferença de velocidade do Hatari para quê? PlayStation. PlayStation, você é moderno. Atari é do meu tempo. Não, é do eu, do que sei. nosso tempo. Eu já nem sei o que é, eu não me lembro. Eu sou a do... gente comprava na Santa Efigênia aí no Camelô. Eu não sei, Ó, eu já peguei o tempo do iPhone. Vem cá, o Cristiano Munari... Peraí, posso falar mais uma frase do Ancelotti? Que ele Pode, falou claro. também? Mas só uma coisa sobre o Neymar. Não vamos pegar, porque ele foi perguntado, e aí, quando você jogar com time mais fortes, não sei o que e tal, ele fala, não vamos pegar França e Argentina agora. Sobre ter que jogar França e Argentina. contra os favoritos que... Mas ele já escolheu dois Falou, fortes. não vamos pegar França e Argentina agora. Dando o exemplo de que, disso aí, ó, um pouco passinho por vez, nas quartas a gente conversa. Me parece que é Então, isso. ele inclusive já desmereceu os outros. Espanha! As que ele tomou contra... Espanha, Japão, Noruega, Holanda, não tô nem aí. Suécia, Eu tô lendo aqui. Pode ser que o tom dele tenha sido outro. Perfeito. Esse dado do Cristiano Munari, um abraço, nosso companheiro gaúcho, ele tem os dados. O Neymar teve 24 ações com a bola e perdeu 9 das As 24. divididas ele perdeu Então, todas. essa é uma questão porque o jogador, ainda mais quando ele é individualista, o tipo de jogo dele, ele não está em forma, Perde o tempo. ele proporciona muito contra-ataque. Claro. Né? Então, Desarmes. é o que o Japão venera. É isso. Né? Então, a minha questão é, quando ele vai entrar contra o Japão, que horas, em quais circunstâncias? Se o jogo Tá, tiver entendi. aparelho, Tá. eu acho arriscado ele entrar. Para bater escanteio, porque ele bateu 3 escanteios. Né? O terceiro muito bem e o Gabriel Magalhães errou o chute. Mas é isso. Olha, 20 minutos em Ronaldo, campo, 4 cruzamentos certos, uma finalização, 12 passes certos, 9 um duelo perdas. ganho, 9 perdas de passe. Quer dizer, não ganhou nenhuma dividida e não vai ganhar. Não vai ganhar. Porque é aquilo que a gente sabe. Os caras que estão em cima dos cascos estão com o tempo de bola, estão com tudo direito. Ele não. Mas há anos que é assim. Você Sim, pega sim. os jogos do Santos, pega Santos e Recoleta e veja o que aconteceu. Ele não ganhou uma dividida do Recoleta. Mas agora hoje era o jogo. Ele tem que pegar e tocar, gente. Ele tem que pegar e tocar. E ele não pode buscar no meio campo, senão vai Isso. dar contra-ataque. Exatamente. Hoje ele deu uma O cara buscadinha, não atropela. foi? Então, deu. Então, Uma vez ele tem perdeu que- a bola. Então, Ele perdeu ele tem a que bola. ficar girando. Ele tem que ficar girando ali na frente da área grande e pegar e tocar. Domina e toca, porque Agora, tocar ele toca bem. Ô, Casão, você com a Oi. sua experiência de jogador, você acha que, por mais que o Ancelotti esteja hoje se banhando, dizendo, olha, deu certo, convoquei e o rapaz jogou, você acha que o Ancelotti percebe isso tudo? Não vai Claro. arriscar? Claro. Sabe por quê? Porque ele foi jogador, né? Ele jogou em grandes times. E outra coisa, ele teve ao lado dele um cara que deu vários títulos para ele Falcão. como jogador. Não, o outro, que eu vou falar. Mas chegou uma hora que o cara não conseguia mais jogar por causa de uma contusão e eles perceberam, o Milan, o Arrigo Sacchi e o grupo, que esse cara tinha que sair e se tratar, que foi o Van Basten.
No primeiro título do Milan, do Arrigo Sacchi, o Van Basten saiu no começo do primeiro turno, já quando o Milan estava capengando, porque o Milan não começou bem, e saiu para fazer uma cirurgia no tornozelo. E só voltou na reta final do campeonato. E ele desequilibrou. Foi ele que deu o sprint final para o Milan ganhar, ou passar o Napoli, que estava 5 pontos na frente, e ganhar um jogo. Então ele sabe, na experiência dele como jogador, mesmo que o cara seja um grande craque, como era o Van Basten, meia boca vai jogar contra. Bom ponto. Eu acho que isso vai ter que ser levado em consideração quando for para valer. Quando não tiver 3-0, tudo beleza, tudo com muito espaço. E aí talvez a hierarquia das trocas mude. Mas né? aí você tem que ver assim, uma coisa é um jogo de classificação para o mata-mata. Outra coisa é um jogo mata-mata. Perfeito. Jogo de mata-mata é completamente diferente. Sim, verdade. O foco, a pegada, não sei o que. Então talvez corra o risco de nem jogar. Corre o risco. De nem Corre o entrar. risco. É isso que eu ia perguntar, porque se fosse para entrar no mole, era Entrar hoje. no mole, O que tudo a bem. gente Era hoje. sabe A partir de agora... pelo relato do Danilo é que o comportamento da torcida não vai mudar. Uma vez de Não, chuteira, os caras vão chamar ele pela primeira substituição. Pelo certo? contrário, agora é o pedido do primeiro tempo. E até. aí nós vamos ver como o Ancelotti vai reagir a isso. Né? Se ele vai pensar... Mais do que isso, não, Arnaldo. não. Mais do que isso. Tomara que isso não aconteça. Mas a gente conhecendo o Neymar como conhece. Ele entrou hoje, jogou 15 minutos. Até agora, todos os depoimentos que a gente ouve, né, do pessoal que está lá, é que ele está tendo um comportamento exemplar, está ajudando os companheiros, não está reclamando de nada, não está pondo a família dentro do hotel, está tudo direito. A partir do momento que ele estreou na Copa, será que ele vai continuar com essa postura humildemente no banco? Vai porque ele tem consciência, isso eu estou julgando, da limitação dele. E se o time for campeão do mundo, ele está no elenco, ele está no grupo. Sim. Você entendeu? Eu Entrando também 15 minutos. estou nessa do Trajano. Reviravolta, conseguiu se recuperar. Porque se ele mudar, é bom que o time vá para frente e ele fica até no banco, ele sabe da limitação dele. Entrar só na boa. Tomara que vocês tenham razão. Tomara. Você acha que não? Eu acho que tá. Não, eu não acho que sim. nada, eu tenho medo. Assim, até porque não é que eu o cara não sei. entrou hoje, fez do gol e. Agora é arrebentou comigo, agora é comigo. E Né? pediu passagem como o Ryan. Nem de longe, né? Não é isso. Né? Mas não deixa de ser E interessante. de novo, vou só ressaltar, é o Brasil do Vinícius Júnior. Isso, Não é exato. mais o Brasil do Neymar. Não deixa de ser Não é o Brasil do interessante Neymar. isso. Esquece. O trono Brasil do Neymar mudou. acabou. Então, O dono do trono mudou. Posso falar uma coisa aí agora? Então, quando fizerem uma próxima enquete, quem pode ser o craque da Copa? Coloca Haaland, coloca Messi, coloca Mbappé, coloca qualquer outro cara, e o Vinícius Júnior. Sem dúvida. Sim, então, a gente abriu o programa falando isso. Podemos já colocar o Vinícius Júnior no time dos caras? Claro. Porque o Vinícius Júnior não entra em nenhuma enquete como craque. Eu fiz um programa que a enquete era todos esses que eu falei, e mais o Neymar que não tinha nem jogado. Tem toda a razão. Foi enquete do âncora. Foi o Não. âncora. Foi o Não, âncora. âncora. Foi você No dia sim. que não, senhor. Não, você A enquete que a gente fez Foi aqui. ele? Não, a enquete que a gente fez aqui Foi, Casão. foi Olha quem o era dedão o... do Casão. Não, Danilo. Casão, Tá entrando na Casão, tela. Põe o dedo, põe o dedo. Não traga discos novos pra Aqui, ele que ele não merece. Ó o VAR aqui no Ó, meu o VAR. ouvido, ó. Ah. VAR no meu ouvido. Foi no... Falem aqui, por favor. Não foi no posse de bola. Fim de papo, do qual eu não participo. Ele foi, então eu tenho um álibi. Ah, Senão eu não tenho um é álibi. você que faz as Não, enquetes senhor. todos, não? Não. Tirou, tem um álibi. Se for pra fazer isso, eu pedi um aumento. Mas vem cá, tá no brutal já? Não chegamos na tribo puxar. brutal. Podia chegar, hein, meu. Falta tempo aí. Ó, o PVC está de volta. Estava na coletiva do Ancelotti me passando tudo aqui. Matou o Ryan, matou PVC, o Ryan. Não, matou vou a começar com escalação isso. do Ryan. Vou começar com isso que o Arnaldo falou. Antes do jogo, no posse de bola de ontem ou anteontem, você falou, olha, vai jogar o Ryan por causa disso. Depois você fez um vídeo aqui no UOL, com a sua pranchetinha, falando como seria o jogo. Douglas Santos aberto de um lado, Ryan aberto do outro. E isso claramente aconteceu, não é isso? Vinícius Matheus de dupla de ataque. É isso. Tem uma foto, não sei se a gente pode usar, o André Lucena está com ela,
que vai Olha aí, mostrar ó. bem, olha só, o Douglas Santos está bem aqui aberto e o Ryan está lá do outro lado. Então, uma coisa é a gente ter opinião, eu tenho minha opinião, por mim eu jogaria o Hendrick. Agora, a gente também tem apuração, então o entendimento é o que o Ancelotti queria. Ele precisa abrir o campo com um ponta e ele entende que o ponta é o Ryan. É para ficar só o tempo inteiro parado lá? Não, tanto que não ficou. Tática não é estática. Então ele saiu, ele veio por dentro. A comissão técnica entende que ele tem condição de fazer ritmos diferentes do jogo. Mas o plano era esse, alargar o campo como a gente mostrou nessa foto. Ryan muito aberto do lado direito, Douglas Santos muito aberto do lado esquerdo, porque aí você abre corredores na defesa para entrar por dentro. Ou se você estica o campo lateralmente, a defesa tem que se abrir e vai abrir o corredor por dentro. Isso porque a Escócia e os times todos na Copa do Mundo estão jogando espremidos em 12 a 15 metros de comprimento, essas linhas de meio campo de defesa. Bom, funcionou, o Ryan jogou bem. Estava com o Ancelotti agora na entrevista coletiva, duas coisas. Eu não consegui fazer pergunta para ele, consegui perguntar uma coisa para o Juan. Ele perguntado o que você diria para 200 milhões de pessoas brasileiras que agora podem estar um pouco mais empolgadas. E ele respondeu, calma. Na verdade, foi o Pedro Ivo da ESPN quem esboçou responder, e aí ele respondeu usando a palavra, falou para o Pedro Ivo, bravo, bravo, calma, eu diria calma. Ele falou uma coisa que vocês falaram muito no começo do programa, eu não estava conseguindo entrar, mas estava ouvindo, perguntado sobre o que precisa melhorar. Ele falou a troca de passes precisa ser mais rápida. O time melhorou muito, mas a troca de passes precisa ser mais rápida. E aí, no final, eu tinha uma pergunta que eu faria para ele, foi quanto foi planejado no início do jogo, no primeiro tempo, entregar a posse de bola para a Escócia. Eu não consegui perguntar isso para o Ancelotti, mas eu perguntei para o Juan, que é assistente técnico, quanto foi planejado? Ele falou, não foi planejado. Foi a dinâmica do jogo. O jogo aconteceu assim, o Brasil não foi ameaçado no primeiro tempo, né? A Escócia não chutou nenhuma bola no alvo no primeiro tempo, chutou todas as 4 no segundo tempo, mas não era o que o Brasil planejou. Então, quer dizer, não está perfeito. Eu acho que a manchete, indo muito ao encontro do que vocês falaram no começo do programa, é que o Vinícius Júnior se colocou na elite da Copa. Perfeito. O Brasil ainda não. Perfeito. O Brasil melhorou, mas não está na elite da Copa. Excelente, é bom ponto. Eu acho É isso aí. que o PVC PVC matou a cheio charada. agora. Casagrande também, é isso aí, o ponto deles. Não, mas ele jornalisticamente É, deu uma manchete. a manchete é essa aí. Ó, vamos colocar na tela aí o que o Ancelotti falou do Ryan. Mostra aí pra gente. Fez um trabalho completo, tanto defensivo como ofensivo. Gostei do jogo dele. Eu acho que ninguém sabe o nível que ele pode chegar, disse o Carlo Ancelotti. Assim, eu sei que a sua preferência, PVC, e de muita gente, era o Hendrick, mas acho que, indiscutivelmente, o Ryan passou na frente, né? É preciso entender, a gente não precisa concordar, mas é muito bom quando a gente consegue entender qual é o pensamento. Então, acho que a gente foi bem aqui na semana passada. Ele inverteu o eixo do time. O lateral que atacava era o direito, não é mais. Não é mais. Agora é o esquerdo, é o Douglas Santos. Então ele puxou o Rafinha para o lado direito para que o Rafinha seja a ponta como foi no Barcelona. Não é para ele ficar o tempo inteiro rente à linha lateral. Mas quando você tem a bola, abre para tentar expandir a defesa adversária. Sem o Rafinha, na cabeça do Ancelotti, vou dizer para você, muita gente perguntou ontem, ele está insatisfeito com os treinos do Luiz Henrique? Eu respondo, não. Se fosse o Wesley jogando, jogaria o Luiz Henrique e não jogaria o Ryan. Porque ele entende que o Luiz Henrique, ele vem mais por dentro. Ele vem para decidir o jogo com o pé esquerdo. E o Ryan te oferece o drible para fora, a chegada no fundo e o drible para dentro para finalizar. Então ele participa das dinâmicas de outra maneira e foi esta a razão da escolha. Bom, a razão da escolha levou a um desempenho que não foi extraordinário, que foi melhor, e acho que para jogar os jogos grandes vai ter que ser melhor ainda. Perguntado, o Brasil já está pronto para jogar contra a França, a Argentina, os times mais fortes? O Ancelotti respondeu, não vamos jogar contra a França e a Argentina agora. Ou seja, ele está pensando em que o time precisa evoluir dentro da Copa do Mundo, que é o que eu também penso o tempo inteiro. Se o Brasil não melhorar, se o Brasil não evoluir dentro da Copa, ele vai voltar na segunda fase, nas oitavas de final, vai voltar de novo nas quartas de final. Agora,
ele pode crescer jogo a jogo, que é isso que o Ancelotti está projetando. Vamos ver quanto ele consegue na segunda-feira. O Bruno Guimarães falou na zona mista, o Danilo Lavieri pegou as declarações dele, vamos colocar na tela também. O Mister falou um negócio que é muito importante. É mais importante como termina do que como começa. A gente sabe que o primeiro jogo não foi o ideal. O peso de vestir essa camisa é completamente diferente do peso de vestir a camisa do Marrocos. Estamos progredindo muito